No dia 4 de julho, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos disse que o país é excepcional, o melhor do mundo, que está em ascensão, que voltou, e que os Estados Unidos são uma civilização que todos deveriam aspirar a imitar. Isso é verdade? De jeito nenhum. Neste 4 de julho, o que a gente deveria fazer é encarar a realidade que está diante de nós. O Império Americano não só está em declínio, como é profundamente detestado pela maior parte do mundo. E alguém deveria se surpreender com isso. As ações abomináveis das elites de poder dos Estados Unidos e a forma como elas negociam e exercem esse poder para causar um sofrimento imenso, tudo em nome da hegemonia. Basta olhar agora para o Irã, onde mais de 20 milhões de pessoas estão nas ruas do país, de luto pelo seu líder assassinado, o Ayatollah Ali Khamenei, e pelas dezenas de outros oficiais iranianos que foram mortos na Guerra de 37 dias que os Estados Unidos e Israel acabaram iniciando. Milhares de iranianos também morreram nessa guerra, incluindo mais de 168 crianças no ataque à escola Manav, no dia 28 de fevereiro, atingida por um míssil Tomahawk americano. As incursões israelenses no Líbano, os ataques constantes contra o povo libanês, equivalem a um genocídio. E os Estados Unidos apoiaram tudo isso, do começo ao fim. O mesmo vale por genocídio em Gaza, que tanta gente vem protestando nos últimos anos, resultado direto da política externa americana. Os Estados Unidos estão à beira de uma guerra nuclear com a Rússia, tudo por causa do Império Americano e da chamada classe Epstein, que sustenta a classe política em Washington, que sustenta as agências de inteligência, que sustenta o Pentágono, que sustenta o complexo militar industrial, que ocupa as salas de reunião de Wall Street e os monopólios que dominam o sistema imperial americano. São esses indivíduos, esses monstros, que nos trouxeram à beira de uma guerra nuclear com a Rússia. Tudo porque não conseguem aceitar o fato de que a Rússia não é mais um país quebrado e destruído pela queda da União Soviética. Ela não é mais fraca. É um país que busca se afirmar, não para dominar os outros, mas para recuperar sua força e adotar uma postura independente no cenário mundial e para a própria Rússia. É por isso que o conflito na Ucrânia começou. É por isso que, em 2014, os Estados Unidos e a OTAN apoiaram literalmente nazistas para tomarem o poder na Ucrânia. E é por isso que a Rússia continua lutando essa guerra e está caminhando para a vitória. Mas quanto mais a Rússia se aproxima da vitória, mais vemos ameaças contra ela. Mais vemos os Estados Unidos alertando a Polônia de que a Rússia vai atacá-la. Mas vemos a Ucrânia recebendo certos tipos de tecnologia de drones e de mísseis para atacar profundamente o território russo. E também vemos a OTAN, sob as ordens dos Estados Unidos, e a Europa, sob as mesmas ordens, ficando cada vez mais agressivas à medida que a chamada cúpula da OTAN se aproxima, daqui a poucos dias. Essa possibilidade de uma guerra nuclear é muito real, e isso acontece por causa dos Estados Unidos, o único país no mundo, lembrem-se, que já usou uma arma nuclear em toda a história das armas nucleares. Nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam que o Japão, depois daquele ataque nuclear, hoje tem mais bases militares americanas do que qualquer outro país do mundo, e chegou até a comemorar o dia 4 de julho. Foi um dos poucos países que celebraram o 4 de julho de forma tão aberta quanto os próprios Estados Unidos. Essa é a realidade da situação mundial hoje. Os Estados Unidos não agem como um país civilizado. Os Estados Unidos, sob esse grupo de poder, essa chamada elite Epstein, agem como um país bárbaro, tentando arruinar a vida de milhões de pessoas em todo lugar. E tudo isso para quê? Não é por nós. Não é pelo padrão de vida do povo americano. Com certeza não é pelo padrão de vida de ninguém, porque esses padrões só caíram quanto mais tempo o Império Americano foi deixado reinar. A gente precisa lembrar que lá no período da Segunda Guerra Mundial, aquilo que se considerado era de ouro do Ocidente coletivo, especialmente nos Estados Unidos.
O que aconteceu desde então, desde o Império dos Estados Unidos, digamos, desde 1991, quando o país se tornou o único dominante no mundo, com o dólar livre para agir e considerado sem alternativa possível? Bem, o padrão de vida caiu. A dívida prendeu muitos países ao redor do mundo, tanto no setor privado, quanto com o apoio dos Estados Unidos e da Europa. E agora estamos vendo uma explosão da pobreza em todo o planeta. Enquanto isso, os Estados Unidos tentam conter e ameaçar o único país no mundo, a China, que tem os meios tecnológicos e econômicos para oferecer cooperação real e ajuda aos países do sul global e às nações empobrecidas que buscam sair da situação em que se encontram. Eles afirmam, o grupo ligado a Epstein, no caso, que a China é a armadilha da dívida, que é a China que busca expansão. Mas são os Estados Unidos que têm corpos, esqueletos, valas comuns no seu rastro. São os Estados Unidos que têm um histórico de cometer genocídios reais, não só no próprio território, durante o período de fundação, não só contra os povos indígenas, nem apenas contra a população escravizada durante a escravidão, mas também depois disso. É só olhar o que aconteceu nas Filipinas, no fim do século XIX e começo do século XX. Olhar o que aconteceu no Vietnã, o que aconteceu na Coreia. Foram genocídios documentados. E dá para dizer que matar mais de 500 mil iraquianos só com sanções, o que Madeleine Albright, secretária de Estado dos Estados Unidos na época, disse que valeu a pena, isso foi no começo dos anos 90. A gente pode dizer que isso também é genocídio. Então é algo de que deveríamos nos orgulhar? Devemos acreditar na palavra do Donald Trump? Ou devemos ficar indignados? Eu acho que a resposta é: precisamos ficar indignados agora. A situação atual do mundo tem um impacto enorme no que está acontecendo nos Estados Unidos. O país está seguindo, de forma constante, o caminho de um império em declínio. Há um caos político interno. A classe política americana não consegue atender às necessidades do povo. E o povo continua sofrendo, sob pressão, em condições absolutamente desastrosas, tentando entender como lidar com esses problemas por conta própria. E isso não tem sido fácil. Mas o fato é que o tempo está se esgotando. O fato é que o confronto que o Império dos Estados Unidos está buscando com os grandes países emergentes do sul global está chegando a um ponto crítico. E não é só com o Irã, porque essa guerra ainda não acabou. Essa guerra provavelmente vai durar muitos e muitos anos. Vamos ver os Estados Unidos e Israel atacarem o Irã de novo. O Irã certamente sabe disso. O Irã já fez vários alertas antes. E a verdade é que não só uma nova guerra contra o Irã vai acontecer, mas os verdadeiros objetivos dessa guerra vão aparecer aos poucos, mas de forma inevitável. Em muitos casos, eles já apareceram. A gente sabe que o Irã é a chave da Eurásia. Sabemos que o Irã é um parceiro importante da Rússia e da China. E devemos entender que o objetivo final do Império Americano é garantir que a China nunca se torne tão poderosa quanto já está se tornando. Que ela nunca consiga se tornar a economia número 1 do mundo em termos de PIB. Mas isso está acontecendo rápido. Nos próximos 10 a 15 anos, é bem provável que até em termos de PIB, a China se torne a maior economia do mundo. Mas não é só a economia chinesa que assusta tanto a chamada classe Epstein dos Estados Unidos. O que realmente preocupa é o fato de que essa economia enorme, poderosa e tecnologicamente superior da China vai criar condições para que outros países não apenas se tornem fortes por conta própria, mas também passem a cooperar entre si, de um jeito que, no fim das contas, exclui os Estados Unidos. Não só o dólar americano, mas o próprio país como entidade. Porque, sejamos francos, o Império Americano não consegue cooperar com outros países. A gente usa muito esse termo aqui no programa. Incapaz de chegar a acordos. Os Estados Unidos simplesmente não têm capacidade de cooperar com outras nações. Ela só sabe dominar. A classe Epstein vê todos os países do mundo como subordinados a ela e enxerga até os chamados parceiros dessa forma, incluindo a Europa e também Israel. Quando Donald Trump diz que está no comando,
pode ter certeza de que a classe Epstein pensa o contrário. Quem detém o poder nos Estados Unidos acredita que está no comando de Israel, ou vê Israel apenas como um apêndice do Império Americano. A gente precisa parar com essas discussões e disputas sobre Israel e os Estados Unidos. Quem controla quem? Em muitos aspectos, como diz George Galloway, são duas faces da mesma moeda. Estão trabalhando para o mesmo sistema de império que está devastando o mundo hoje. Mas ainda há esperança, porque quanto mais os Estados Unidos entram em declínio, mais violentos eles se tornam. E quanto mais violentos ficam, mais o mundo busca uma alternativa. Neste 4 de julho, a gente está vendo movimentos reais em direção à liberdade, com pessoas tentando melhorar sua situação em várias partes do mundo. As reformas de Cuba contra o bloqueio dos Estados Unidos foram atacadas por esses esquerdistas arrogantes e por essas personalidades arrogantes das redes sociais que dizem que é uma tentativa de destruir o projeto socialista cubano. Mas, na verdade, o que as reformas de Cuba estão fazendo é tentar acelerar um processo para se libertar da dominação dos Estados Unidos, para que o país possa desenvolver suas forças produtivas e atender às próprias necessidades. Muita gente tem chamado o Irã, o governo iraniano, e tudo isso de traidores da própria causa, porque agora estão conversando com os Estados Unidos sobre as concessões envolvidas no memorando de entendimento. Mas vamos ser bem claros, se o Irã conseguir concessões dos Estados Unidos, por menores, ou até temporárias que sejam, como o fim das sanções sobre o petróleo, isso vai beneficiar o povo iraniano. E o governo iraniano tem todo o direito de fazer o que for para o bem do seu povo. Isso quer dizer que Cuba está abrindo mão do seu próprio processo soberano de desenvolvimento? Não. Isso quer dizer que o governo iraniano está abrindo mão do seu compromisso com o povo iraniano, de proteger seus interesses e defendê-los da agressão dos Estados Unidos e de Israel? Também não. A gente precisa parar de pensar nesses extremos absolutos, nessas visões binárias da economia e da política. A gente precisa se livrar das narrativas poderosas, insistentes e repetidas das comunidades de inteligência dos Estados Unidos e de Israel, que vivem dizendo que pessoas ao redor do mundo que estão tentando buscar o próprio tipo de liberdade são nossas inimigas ou estão fazendo isso do jeito errado. E que nós é que merecemos dizer a elas como fazer do jeito certo. Essa é a mentalidade imperial em ação. E é isso que é realmente um problema. Porque se a gente acredita que é tão superior aos outros países e que deve dizer a eles o que fazer, mesmo aqueles de nós que simpatizam com suas causas, então, como é que vamos resolver os problemas que estão bem na nossa frente? Bem ali, quando a gente se olha no espelho, ou quando olha pela janela e vê a nossa própria realidade. No fim das contas, geopolítica não é um jogo. Geopolítica não é simplesmente um tabuleiro de xadrez onde as peças são movidas e onde há checkmates, derrotas, vitórias e perdas. Geopolítica é literalmente vida. Geopolítica é respirar. É o ar que a gente respira. É tudo que a gente faz. É a luta de classes em escala global. E a gente precisa ficar atento, porque neste 4 de julho, quando o governo Trump, o próprio Donald Trump, tenta nos encharcar e nos cobrir com o ácido do excepcionalismo americano, a gente tem que se armar com algo muito mais poderoso. E isso é conhecimento, é consciência, é entender de verdade como o mundo funciona e qual é o papel real do Império dos Estados Unidos dentro dele. Agora, para ser sincero, eu não costumo fazer muitos monólogos. De vez em quando faço um programa sozinho, mas às vezes eu preciso vir aqui e abrir o coração para vocês, especialmente num dia como hoje. Porque sabe, mesmo que o povo americano, os ocidentais em geral, a grande maioria deles, não tenham um papel direto nas como o Império dos Estados Unidos age pelo mundo. A classe Epstein é uma classe muito secreta. É um grupo que domina os corredores do poder. E muitos de nós não têm nenhum acesso a esses corredores do poder. Na verdade, muitos de nós não só não têm acesso, como são diretamente abusados, oprimidos e explorados por eles. Mas mesmo assim,
a gente vive a triste realidade de ser constantemente lembrado de que é isso que nos representa. O Império Americano, seus mitos, suas mentiras, essa tentativa constante de mudar a aparência e o sentido do que é a realidade. E nesse sentido, o resto do mundo olha para as pessoas nos Estados Unidos de um jeito diferente, como se elas tivessem algum tipo de responsabilidade pelas ações do próprio governo. E mesmo que não vejam dessa forma, o fato é que a gente precisa lidar, todos os dias, com o modo como as ações do nosso governo acabam refletindo sobre nós, certo? E isso leva a quê? Leva a culpa. Mas não se sintam culpados. Não se sintam culpados, porque a culpa, no fim das contas, leva à paralisia. O que a gente deve sentir é raiva. O que a gente deve sentir é fúria. O que a gente deve ter é uma determinação absoluta de garantir que um dia a gente viva num mundo em que os Trumps do mundo, os Obamas do mundo, os Bidens do mundo, a classe dos Epsteins espalhada por aí, aqueles que se sentam nas salas de reunião dos maiores monopólios, das grandes corporações, do complexo militar industrial e de Wall Street, que todos eles não tenham o poder de dominar o mundo como tem hoje. É isso que deve guiar a nossa determinação. O resto do mundo está disputando seus próprios projetos. É por isso que a gente fala tanto em multipolaridade aqui. É por isso que acompanhamos de perto o que acontece no campo de batalha na Ucrânia. Porque, quando a Rússia vencer essa guerra, isso vai representar um grande golpe nos objetivos da Guerra Fria do Império Americano. A verdade é que esse golpe já foi dado, em muitos aspectos, porque a Rússia não mostra nenhum sinal de colapso. Mas quando essa vitória for finalmente consolidada, quando estiver escrita nos livros de história, vai marcar uma grande derrota para o Império dos Estados Unidos. O mesmo vale para a China. Neste momento, não existe nenhum ponto de tensão em que o Império Americano consiga realmente provocar a China a entrar numa guerra desastrosa. Mas, de qualquer forma, vai haver um. É preciso entender que a chamada classe Epstein não é racional, e não é um grupo que vá abrir mão do poder de forma voluntária ou pacífica. A China, por outro lado, vai consolidar seu poder de maneira pacífica daqui para frente. O desenvolvimento tecnológico, o crescimento econômico e as iniciativas de política externa do país não se baseiam nos objetivos, nos ideais, nem no comportamento do Império Americano. Eles se baseiam em algo bem diferente. Se baseiam em coisas como cooperação mútua e na ideia de que política externa e desenvolvimento não são um jogo de soma zero. São áreas que precisam ser construídas em conjunto. Olha, isso nem sempre é perfeito e nem sempre termina exatamente do jeito que a China ou qualquer outro país gostaria que terminasse. Mas é sem dúvida um modelo bem diferente daquele de dominação que a gente vê vindo dos Estados Unidos. Então, neste 4 de julho, é importante lembrar que a humanidade não é o excepcionalismo americano. O excepcionalismo americano nem sequer é possível enquanto o Império dos Estados Unidos conseguir ditar o que significa, de fato, ser a América. A gente precisa encarar a história. Precisamos encarar a realidade. Precisamos encarar o verdadeiro da situação atual. E é isso. O Império dos Estados Unidos, a chamada classe Epstein, esses super ricos, corruptos e absolutamente repugnantes, alguns deles dá para contar nos dedos, estão apostando que o colapso do próprio império vai trazer ainda mais riqueza para eles no curto prazo e uma espécie de válvula de escape no longo prazo. E o que eu quero dizer com isso? Que eles acreditam ter algum caminho, seja em seus bunkers, alguma rota de fuga, talvez uma guerra que acabe com tudo, alguma coisa assim. Existem pessoas nessa classe Epstein tão insanas, entende? Que realmente acreditam que o fim dos tempos chegou. E estão tentando o mais rápido possível pegar tudo o que puderem, levar tudo o que conseguirem e deixar o resto de nós sem absolutamente nada. Essa é a luta em que a humanidade se encontra agora. E neste 4 de julho, especialmente para os meus espectadores nos Estados Unidos,
mas na verdade para todos que me assistem no Ocidente coletivo e para quem me acompanha em qualquer lugar do mundo, entendam o seguinte: a gente só vai sair dessa juntos. Só vamos sair disso apoiando uns aos outros. Não é pelo niilismo, nem pelo desespero que a gente vai superar isso, mas sim pelo otimismo. Um otimismo que vem de uma mudança de comportamento e de ações que realmente reflitam os valores que queremos ter. Muitas vezes eu trago o meu amigo Brian Berlet para o programa e ele sempre diz que a gente precisa investir no mundo multipolar. Mas como é que a gente faz isso, de verdade? Porque é difícil, né? Com a situação das moedas, com as desigualdades econômicas e tudo mais que existe para quem vive no Ocidente, não é simples investir na multipolaridade. Mas uma coisa que a gente pode fazer é investir em combater a propaganda dos Estados Unidos. Podemos investir em entender melhor as pessoas que estão construindo o mundo multipolar. Podemos investir em compreender as lutas e as dificuldades dos nossos irmãos, irmãs e camaradas ao redor do mundo, reconhecendo a humanidade que temos em comum. Podemos entendê-los melhor. Podemos entender melhor como podemos ajudá-los. E também podemos entender melhor como precisamos ajudar a nós mesmos para poder realmente servi-los. Porque, sinceramente, quando mais da metade da população nos Estados Unidos ganha menos de $30 mil por ano, quando há trilhões de dólares em dívidas estudantis e dívidas de saúde, você tem milhões de pessoas que foram presas, acusadas de crimes graves. Quando tanta gente é privada dos seus direitos e da capacidade de se sustentar economicamente e politicamente nos Estados Unidos, o resultado é uma população profundamente enfraquecida e excluída. Você tem divisões raciais, racismo, você tem a busca por bodes expiatórios, você tem falta de coesão social, você tem tiroteios em massa, você tem deslocamento, tudo isso junto. É muito difícil imaginar um sentimento de solidariedade se formando em larga escala. Então temos muito trabalho a fazer nos Estados Unidos. A gente está começando do negativo, mas a esperança está no fato de que há bilhões de pessoas no mundo tentando construir algo diferente. Existe uma resistência. Existem forças de resistência dentro do Líbano neste momento, enfrentando um regime israelense que está em uma onda de massacres. E a gente precisa entender que a resistência palestina, a resistência libanesa, o eixo da resistência como um todo, conquistou vitórias enormes nesse período de mais de 3 anos, que chegou ao seu auge agora. A reação bem-sucedida contra os regimes dos Estados Unidos e de Israel, liderada pelo Irã, foi uma vitória real. Obrigar os Estados Unidos e Israel a recuar, mesmo que por um momento, já é uma vitória gigantesca quando se trata de um colosso militar com armas nucleares, que é o Império Americano. A China está em ascensão, a Rússia está em ascensão, o Irã está em ascensão, e, na verdade, a gente está vendo uma ordem mundial multipolar tomando forma. A busca por um mundo sem o domínio do dólar, ou pelo menos livre da sua hegemonia, tem se acelerado muito nos últimos anos. Então, não se desesperem. Entendam que a humanidade, na verdade, está avançando. A chamada classe Epstein é só uma fração minúscula da população. Acontece que eles são donos de algumas das instituições mais influentes e poderosas. Aquelas que fazem o dinheiro girar e que, claro, também moldam a cultura e a nossa compreensão de como o mundo funciona. Isso pode parecer assustador, mas é exatamente isso que eles querem, que a gente se desespere. Eles querem que, neste 4 de julho, a gente só faça um churrasco, só coma até não aguentar mais. Continue de cabeça baixa e, claro, siga enfrentando todos os estresses, as dificuldades e os desafios do dia a dia, onde quer que a gente esteja. E é aí, no fim das contas, que a gente vai ter que se conectar com os outros. Vamos ter que parar de passar pelos moradores de rua nas cidades americanas, fingindo que eles não existem, ou tratando-os com desprezo. Vamos ter que parar de colocar a culpa nos migrantes. Vamos ter que parar de olhar para quem foi preso como se fosse apenas um prisioneiro. Vamos ter que parar de enxergar quem ganha menos como alguém pobre e sem valor.
Vamos ter que parar de ver as pessoas com transtornos mentais como um problema para a sociedade. E vamos ter que parar de olhar para o resto do mundo como se todo mundo fosse um inimigo em potencial. Tá tudo conectado, gente. Tá tudo conectado. It's all connected, everybody. It's all connected. And we have to begin to have dignity, not just in ourselves. E a gente precisa começar a ter dignidade, não só em nós mesmos, mas também na forma como nos relacionamos com os outros, dentro desse projeto maior chamado multipolaridade. Essa é a minha mensagem para vocês neste 4 de julho. Espero que vocês tirem um tempo para refletir sobre o que tudo isso significa. Espero que estejam preparados, porque o caminho vai ser turbulento. E aqui nesse canal, a gente vai acompanhar essa jornada turbulenta pelo mundo todo. Esse é um projeto de longo prazo, e eu quero agradecer a todos que ajudam a mantê-lo viável para mim, para que eu possa continuar levando esse tipo de mensagem para vocês e para um público ainda maior. Até a próxima, pessoal. Paz. Until next time, everyone.